trabalhar na UTI pediátrica sempre foi um desafio. A ala das crianças, por mais que envolva carinho e cuidado, é também o lugar onde eu mais vi o sofrimento de perto. Pais desesperados, crianças lutando pela vida e o ambiente é pesado, mas é nesses momentos que a gente precisa se manter firme, porque eles dependem de nós. Mas nem todo o treinamento do mundo te prepara para certas situações. E eu nunca esquecerei de uma noite específica, que me marcou para sempre. Era uma terça-feira, eu estava no turno da noite, como de costume. As luzes da UTI eram sempre suaves, a equipe trabalhando em silêncio para não perturbar as crianças. A ala estava cheia, mas relativamente tranquila. Estávamos todos focados nas rotinas, de checar sinais vitais, administrar medicações, e conversar discretamente entre um procedimento e outro. Foi quando o pequeno Lucas chegou. Ele tinha 7 anos, um menino magrinho, com os olhos grandes e escuros, e uma expressão que misturava cansaço e esperança. Lucas tinha leucemia e estava numa fase crítica do tratamento. Sua mãe, uma mulher jovem, aparentava estar completamente devastada, mas com um olhar firme, determinada a estar ao lado do filho a todo momento. O pai, um homem mais calado, segurava a mão da esposa, mas era evidente que ele já tinha perdido as esperanças. Lucas foi internado com um quadro de febre alta e uma infecção que o tratamento não estava conseguindo conter. O que me chamou a atenção, no entanto, foi a forma como ele entrou naquela sala. Mesmo debilitado, ele sorria. Não era um sorriso qualquer, desses que a gente vê por obrigação. Era um sorriso sincero, como se ele soubesse de algo que nós não sabíamos. Naquela noite, eu fui designada a cuidar dele. Passei pelo quarto, fiz os procedimentos iniciais, e enquanto colocava o soro na veia dele, Lucas olhou para mim e disse: "Moça, você acredita em anjos?" Fiquei surpresa com a pergunta, mas sorri de volta. "Acredito sim, Lucas." "E você?" Ele assentiu com a cabeça, ainda sorrindo. "Eles estão me esperando. Minha mãe não vê, mas eu sei que eles estão aqui." Eu fiquei sem reação por um momento. Muitas crianças falam de anjos, especialmente em momentos difíceis como esse. Às vezes, é a forma que encontram de lidar com a dor, ou algo que ouviram dos pais ou de alguém próximo. Mesmo assim, algo na forma como ele disse aquilo me tocou profundamente. "E o que eles dizem para você?" Perguntei, curiosa, enquanto ajustava os tubos do oxigênio. Ele me olhou com uma tranquilidade que não condizia com sua condição física e respondeu: "Eles dizem que vai ficar tudo bem. Que eu não preciso mais ter medo." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o plantão. Passei as próximas horas checando outros pacientes, mas não conseguia parar de pensar em Lucas e no jeito como ele falava dos anjos com tanta convicção. Era como se ele soubesse que estava partindo, mas estivesse em paz com isso. Por volta das 3 da manhã, a condição de Lucas piorou. A febre não baixava, e a infecção estava se espalhando rapidamente. O corpo frágil dele estava chegando ao limite, e nós, como equipe médica, sabíamos que não havia muito mais o que fazer além de manter ele confortável. A mãe dele nunca saiu do lado, segurando a mão do filho e sussurrando palavras de encorajamento, mesmo com lágrimas correndo pelo rosto. Eu entrei no quarto mais uma vez para checar os aparelhos e ajustar a medicação. A mãe de Lucas, com os olhos inchados, me olhou desesperada e perguntou: "Ele vai sair dessa, não vai?" Eu não tinha resposta. O nó na minha garganta era imenso, e tudo o que pude fazer foi colocar a mão sobre a dela e dizer: "Estamos fazendo tudo o que podemos." Lucas estava quieto, quase inconsciente, mas ainda respirava com dificuldade. Foi então que, de repente, ele abriu os olhos. De forma suave, virou a cabeça para a mãe e disse: "Mamãe, não precisa chorar. Eles vieram me buscar. Está tudo bem." A sala ficou em silêncio. A mãe dele olhou para mim, confusa e sem entender do que ele estava falando. Eu sabia que, naquele momento, estávamos nos despedindo de Lucas. O monitor cardíaco começou a emitir um som contínuo, indicando que o coração dele estava parando.
Começamos os procedimentos de emergência imediatamente, tentando reanimá-lo, mas algo dentro de mim sabia que ele já havia partido. Não era só a falha dos aparelhos, era o jeito como ele havia falado, como se já estivesse aceitando a partida. O que aconteceu a seguir é algo que nunca consegui explicar. Enquanto tentávamos reanimá-lo, eu senti uma presença no quarto. Não estou falando de algo físico, mas uma sensação de paz profunda, quase como se o ar ao redor de nós estivesse mais leve. Era como se, por alguns segundos, o ambiente estivesse preenchido por algo muito maior do que nós, algo que não fazia parte deste mundo. Lucas não voltou. Apesar de todos os nossos esforços, ele se foi naquela madrugada, cercado pela mãe, pelo pai e por uma equipe que fez de tudo para salvá-lo. A dor no rosto da mãe dele, quando percebeu que o filho havia partido, foi insuportável de ver. Mas, ao mesmo tempo, havia uma calma inexplicável no quarto. Como se Lucas tivesse razão, como se ele realmente soubesse que estava sendo levado para um lugar melhor. Depois daquele plantão, voltei para casa com a cabeça pesada e o coração apertado. Não era a primeira vez que perdia um paciente, especialmente na ala pediátrica, mas havia algo diferente naquela noite. A forma como ele falou sobre os anjos, o jeito como se despediu da mãe, e aquela sensação estranha que tomou conta do quarto, tudo isso ficou comigo. Nos dias seguintes, conversei com algumas colegas sobre o que havia sentido, mas, na maioria das vezes, as pessoas tratam essas coisas como coincidências, delírios de um paciente terminal. No entanto, eu sei o que vi e o que senti naquela noite. E, até hoje, em silêncio, acredito que Lucas não estava delirando. Acredito que, de alguma forma, ele sabia que estava partindo, e estava em paz com isso. Talvez, só talvez, ele realmente tenha visto algo que nós não podemos ver. Essa experiência mudou minha forma de encarar a morte, especialmente no trabalho. Sempre me senti responsável por aliviar a dor e lutar até o fim pela vida dos meus pacientes. Mas, às vezes, também percebo que a morte não precisa ser vista como algo assustador, mas como uma passagem, algo que algumas pessoas aceitam com mais serenidade do que poderíamos imaginar. Desde então, cada vez que entro em um quarto onde há um paciente terminal, especialmente crianças, me lembro de Lucas. E, no fundo, eu espero que, quando minha hora chegar, talvez eu também tenha anjos me esperando, prontos para me guiar com a mesma paz que ele sentiu. Eu trabalhei como enfermeira em uma clínica de reabilitação para pacientes com doenças crônicas e problemas de saúde mental por quase uma década. A rotina ali era desafiadora, mas gratificante. Todos os dias, ajudávamos os pacientes a enfrentar suas batalhas internas e a tentar encontrar um pouco de paz. Entre todos os pacientes que conheci, nenhum me marcou tanto quanto a senhora Helena. Ela era uma mulher de 60 e poucos anos, com um olhar cansado, mas ainda carregava uma dignidade que parecia quase imbatível. Helena estava na clínica devido a uma combinação de demência e problemas cardíacos. Sua mente parecia vagar entre o passado e o presente, e, muitas vezes, ela se perdia em lembranças que não faziam sentido para nós. Mas havia algo fascinante em sua história, algo que capturava a atenção de todos que trabalhavam com ela. Helena tinha uma rotina peculiar. Todas as noites, ela se levantava de sua cama, vestia um roupão antigo e saía para dar uma volta pelos corredores da clínica. Por mais que tentássemos, não conseguíamos descobrir o motivo de suas caminhadas noturnas. Ela nunca parecia ter um destino específico e, quando questionada, sua resposta era sempre a mesma. Estou procurando uma coisa que perdi há muito tempo. Não importava o quanto insistíssemos, Helena nunca nos disse exatamente o que estava procurando. O que tornava a situação ainda mais intrigante era o fato de que, por vezes, ela falava sobre alguém chamado Eduardo, mencionando-o como se fosse um ente querido perdido. Uma noite, após um turno particularmente cansativo, eu estava finalizando meus relatórios quando ouvi um barulho vindo do corredor. Era por volta das 2 da manhã. Levantei-me para verificar e encontrei Helena parada diante de uma porta, que dava para uma pequena sala de armazenamento. Seus olhos estavam fixos na porta, e ela parecia agitada. Helena, o que está acontecendo? Perguntei, tentando me aproximar com calma.
Ela virou-se para mim com um olhar perplexo e disse: "Ele está aqui, eu sei que ele está aqui." Eu segui a linha de visão dela e olhei para a porta. Não havia nada de especial ali, apenas um depósito de equipamentos médicos. Tentei acalmá-la, mas a sensação de desconforto estava crescendo dentro de mim. "Vamos voltar para o quarto. Você está cansada, e é melhor descansar um pouco." Ela me ignorou e continuou a olhar fixamente para a porta. Em um impulso, decidi abrir a sala para ver se havia algo que pudesse explicar seu comportamento. Quando a porta se abriu, uma onda de frio me envolveu, como se a temperatura no corredor tivesse caído drasticamente. Dentro da sala, havia apenas caixas e alguns materiais médicos empilhados. Helena entrou na sala e se dirigiu a uma caixa específica, que estava coberta com uma lona. Ela abriu com uma facilidade que parecia incongruente com seu estado físico, revelando um antigo baú de madeira. Os olhos dela brilharam com uma mistura de surpresa e alívio. "Eu sabia que encontraria", murmurou ela, enquanto começava a abrir o baú. Dentro do baú havia fotografias antigas, cartas e outros itens que claramente eram muito valiosos para ela. Entre os itens, encontrei uma foto de um jovem homem sorridente, que parecia ser alguém muito especial para Helena. "Quem é ele?" perguntei, tentando entender o significado daquele momento. Helena olhou para a foto e, com um sorriso triste, respondeu: "Esse é Eduardo. Meu amor. Ele morreu há muitos anos. Eu costumava guardar tudo isso com ele. Sempre me senti perdida sem essas lembranças." O que Helena contou a seguir foi uma história de amor e perda. Eduardo havia sido seu marido, e eles haviam compartilhado uma vida juntos até ele falecer em um acidente de carro. Helena nunca se recuperou totalmente da perda, e a demência que se seguiu parecia ser uma forma de sua mente tentar lidar com a ausência dele. Naquela noite, enquanto Helena revirava o baú e olhava as fotos, pude ver a transformação no rosto dela. Ela parecia estar se reconectando com seu passado, e, de certa forma, encontrando uma paz que havia escapado dela por tanto tempo. Ficamos ali por um tempo, falando sobre as memórias e o amor que ela ainda sentia por Eduardo. Era uma cena tocante, quase mágica. Mas, como toda história, há um fim. Com o passar dos meses, Helena começou a se deteriorar mais rapidamente. Sua condição física piorou, e ela passou a ter dificuldades para se mover e falar. Apesar dos esforços de todos, a realidade da doença estava se mostrando implacável. Na última noite em que ela esteve consciente, ela pediu para me ver. Fui até seu quarto e a encontrei deitada na cama, com o baú antigo ao seu lado. Ela olhou para mim com um sorriso sereno e me disse: "Finalmente encontrei o que eu estava procurando. Eduardo está aqui, comigo. Estou pronta para ir." E com essas palavras, Helena se acomodou em sua cama, com uma paz que nunca antes havia visto em seus olhos. Ela fechou os olhos, e rodeada por suas memórias e por sua história, ela partiu daquela noite. O que ficou comigo depois daquela experiência foi a compreensão de que, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis, há uma luz que pode nos guiar. Para Helena, essa luz era o amor de sua vida, Eduardo, que a aguardava do outro lado. E eu, como enfermeira, aprendi que, às vezes, a verdadeira cura vem da conexão com aqueles que amamos e da paz que encontramos nas lembranças que mantemos vivas. A história de Helena me lembrou que, embora nosso trabalho envolva muito sofrimento, também há beleza na forma como ajudamos as pessoas a encontrar um pouco de conforto e significado, mesmo nas horas mais sombrias. É uma lição que carrego comigo e que sempre me inspira a continuar, dia após dia. Ser enfermeira nunca foi fácil, mas há dias que você realmente sente o peso da responsabilidade. O turno da noite no hospital pode ser assustador, e algumas experiências permanecem comigo até hoje. Vou te contar uma que nunca mais saiu da minha cabeça, algo que aconteceu há alguns anos e mudou para sempre a forma como vejo a vida e a morte. Era uma terça-feira qualquer, e eu estava escalada para o plantão noturno. O hospital estava relativamente calmo, com a maioria dos pacientes dormindo, exceto pelas rotinas médicas e os sons dos monitores.
Trabalho na ala de pacientes terminais, um setor delicado onde a dor e a despedida fazem parte do cotidiano. Naquela noite, estávamos com poucos pacientes, o que parecia ser uma bênção para mim e para a equipe, mas essa tranquilidade logo seria interrompida. Por volta das 2 da manhã, enquanto verificava os sinais vitais dos pacientes no sistema, a campainha de emergência soou no quarto 17, um som agudo que ecoou pelos corredores vazios. O quarto 17 abrigava o Sr. Carlos, um homem idoso que estava ali há semanas, sem esperanças de recuperação. Ele era um paciente que havia sido internado por um câncer terminal. Todos sabíamos que ele não tinha muito tempo, mas o que eu não esperava era o que aconteceu naquela madrugada. Quando a campainha tocou, fui até o quarto prontamente. A porta estava entreaberta, e as luzes estavam baixas, criando sombras nas paredes. Empurrei a porta lentamente e vi o Sr. Carlos sentado na cama, algo que me pegou de surpresa, já que ele mal tinha forças para se levantar. Ele estava olhando fixamente para a janela, que dava para um pátio escuro do hospital. Os olhos dele estavam arregalados, como se visse algo que ninguém mais podia ver. Sr. Carlos, está tudo bem? Perguntei, me aproximando da cama. Ele não respondeu de imediato, apenas continuou olhando para a janela, respirando de forma ofegante, como se estivesse vendo algo aterrador. Ela está aqui, sussurrou ele, ainda sem desviar os olhos da escuridão do lado de fora. Meu coração deu um salto. Quem, Sr. Carlos? Perguntei, tentando manter a calma, mas já sentindo uma estranha sensação de desconforto se aproximando. A mulher de branco. Ela veio me buscar. Olhei pela janela instintivamente, mas tudo o que vi foi a escuridão do pátio. Por mais que estivesse acostumada com histórias de pacientes delirando perto do fim, algo naquela cena me deixou nervosa. A presença no quarto parecia pesada, e o ar parecia mais frio do que o normal. Não há ninguém aqui, Sr. Carlos. Vou checar seus sinais vitais, ok? Disse, tentando desviar a atenção dele e também acalmar meu próprio coração acelerado. Aproximei-me da cama e comecei a medir a pressão dele, mas foi então que ele segurou meu braço com força surpreendente. Seus olhos estavam fixos nos meus agora, e o que vi neles era puro medo. Você não a vê, mas ela está aqui. Ela sempre vem à noite, para levar quem está pronto. Eu já tinha ouvido histórias sobre pacientes verem parentes falecidos ou figuras misteriosas nos últimos momentos de vida. A mente, nesse estado, pode ser imprevisível. Mas algo na intensidade dos olhos dele me fez acreditar que, para ele, isso era real. Tentei confortá-lo, dizendo que ele estava seguro, que eu estava ali, mas ele balançou a cabeça com veemência. Ela vai levar a minha alma. E não é como dizem. Não há paz. Só dor. Nesse ponto, minha pele já estava arrepiada. Ver alguém à beira da morte com tanto pavor é algo que mexe com a gente de uma maneira que não se esquece. Continuei ali com ele por um tempo, segurando sua mão, até que ele começou a se acalmar. Aos poucos, o Sr. Carlos relaxou e seus olhos se fecharam. Pensei que, finalmente, ele havia se rendido ao sono. Quando estava prestes a sair do quarto, senti um calafrio inexplicável, e, sem motivo aparente, olhei para a janela novamente. E foi então que, por um breve instante, juro que vi algo se mover na escuridão do pátio. Era como uma sombra, uma silhueta indistinta, e, por um segundo, tive a estranha impressão de que alguém, ou algo, se estava olhando diretamente para mim. Pisquei e a figura desapareceu, deixando-me com o coração disparado e um frio na espinha. Voltei ao posto de enfermagem, tentando me convencer de que era só minha imaginação. No entanto, cerca de 1 hora depois, o monitor de batimentos cardíacos do Sr. Carlos começou a apitar. Corri de volta ao quarto, e lá estava ele, imóvel. A expressão no rosto dele era de pura paz, como se finalmente tivesse encontrado o descanso que tanto temia. Fiz as verificações necessárias, mas já sabia, ele havia partido. Chamei o médico de plantão e começamos os procedimentos padrões para quando um paciente falece. Mas o que aconteceu naquela noite, o que ele disse e o que eu senti naquele quarto, nunca mais me saiu da cabeça. Desde então, não consigo olhar para o pátio do hospital da mesma forma.
Naquela madrugada, me dei conta de que há mais entre a vida e a morte do que podemos compreender. E, às vezes, no silêncio da noite, eu me pergunto, será que a mulher de branco ainda está por lá, esperando pela próxima alma?